fresca y entretenida. Valdivia y su apacible río Calle Calle te sorprenden durante todo el año. De la región de los ríos, con su gente y su naturaleza, jamás se detienen. Valdivia, lluvia es vida. Muy buenas tardes. Saludar a todos los participantes. Vemos muchos rostros amigos en la tercera jornada de nuestro simposio latinoamericano de investigación en turismo. Colegas de diferentes países, muchas gracias por estar participando de este simposio y muchas gracias por permanecer atentos hasta el últimos días. Mónica, buenas tardes desde el Comahue. ¿Cómo está su decano, Mónica? Cuéntenos también cómo van por allá. Lo extrañamos a su decano, no ha podido participar. Gracias. Desde la Universidad de la Frontera, y Eva también la hemos escuchado participando en los paneles. Voy a tener el placer de presentar a nuestro invitado de hoy, quien va a impartir la conferencia magistral de cierre de nuestro simposio. El doctor Michel Bregolin, académico de la Universidad de Caxias do Sul, en Brasil. Él va a explicar también, gentilmente, por qué hemos tenido que hacer este cambio con la doctora Susana, que estaba prevista inicialmente. El doctor Michel Bregolin es un destacado académico de la Universidad de Caxias do Sul, es licenciado en turismo, magíster en turismo y doctor en administración, con una brillante tesis sobre observatorios turísticos, que sirve de referente tanto en su país, Brasil, donde participa de la red de observatorios en turismo, como también para otros países latinoamericanos, entre ellos Chile, donde ha impartido hace poco tiempo un taller precisamente sobre esta materia. Tiene actividades de investigación y formación en la Universidad de Grenoble-Alpes, en Francia, y la Universidad de Chile también. Es coordinador del grado en turismo, la licenciatura en turismo en otros países, es profesor de la maestría en turismo y del doctorado en turismo y hospitalidad, muy prestigiado, que tiene la Universidad de Caxias do Sul. Al mismo tiempo, es coordinador del Núcleo de Innovación y Desarrollo, que tiene por nombre Observación, Desarrollo e Inteligencia Turística y Territorial de la Hospitalidad y el Turismo. Referente también tanto en Brasil como en el resto de los países de Latinoamérica. Trabaja principalmente en temas ligados a la gestión de destinos turísticos, vinculación entre turismo y medio ambiente
y la observación y la inteligencia turística y territorial. Es un gran amigo de la Universidad Austral de Chile. Tenemos lazos de camaradería desde hace muchos años, de fraternidad. Él gusta mucho también de estar en nuestros congresos en años anteriores, así que obviamente es un honor que él pueda estar con nosotros esta tarde y un placer presentarlo. Ha impartido clases en la Escuela Internacional de Innovación Turística realizada en Puerto Varas hace un par de años y también en el Magíster en Gestión e Innovación del Turismo de nuestra propia casa de estudios. Sin más preámbulos, dejo entonces con la conferencia del profesor Michel Bregolin, a quien le agradecemos que se haya tomado la gentileza y el tiempo de preparar esta conferencia para nuestro simposio. Muy buenas tardes a todos. Inicialmente, a mí me gustaría de agradecer la invitación de la organización del evento para estar acá con ustedes. Además, me gustaría de informar que inicialmente esta conferencia sería realizada por la doctora Susana de Conto, que desafortunadamente tuvo un problema dentário de emergência agora nos últimos dias, e por isso estou acá substituindo a professora Susana, não com a mesma qualidade, mas com o mesmo compromisso e a mesma motivação de contribuir para o desenvolvimento de nosso setor. Então, sem mais, me vou a compartilhar minha pantalla com vocês para apresentar um pouco de este tema, de lo que hemos trabalhado acá em nossa universidade sobre este processo que envolve a sustentabilidade e o turismo. Então, me vou tomar a liberdade de ter esta apresentação parte em português, parte em castelhano, porque como estamos em Latinoamérica, creio que esses intercâmbios são muito necessários. Também me vou fazer a apresentação em português, de forma um pouco mais despacio, para que as pessoas que não compreendam o português de uma forma tão rápida, para não ter tempo de assimilar o que estou compartilhando acá. Então, diante da impossibilidade da professora Susana estar participando do evento, né, a professora Susana também, né, agradece aí a organização do evento pelo convite, né, e também apresenta aí a sua saudação a todos os participantes do evento, né. Eu solicitei, então, a organização do evento que a gente fizesse um pequeno ajuste no tema para que eu pudesse, então, né, estar trazendo para vocês algumas situações que eu tenho um pouco mais de propriedade para falar, né? Então, é isso que eu vou estar trabalhando com vocês. Por isso, a gente vai falar sobre sustentabilidade e turismo, indicadores, observação, conhecimento e ação coletiva. Então, cabe inicialmente lembrarmos que quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de um conceito que veio se desenvolvendo, né, nas últimas décadas e que muitos autores fazem referência a esse conceito a partir dessa situação, quando temos as primeiras imagens da Terra, né, vista desde o espaço, e que, segundo muitos desses autores, temos aí, né, uma provocação a refletirmos sobre o fato de que todos compartilhamos este planeta e que precisamos encontrar formas de trabalharmos juntos para que a gente tenha uma condição de entregar esse planeta em condições de uso para as próximas gerações. Diante dessa ideia, né, estamos todos ligados, independentemente de onde moramos no globo terrestre,
e por conta disso temos ao longo do tempo avançado no sentido de compreendermos que precisamos trabalhar de uma forma mais harmônica, não somente entre seres humanos, mas também com as outras espécies que coabitam, né, o planeta Terra. Ou seja, temos que estar aí desenvolvendo relações mais harmônicas com esse nosso ambiente. Então, aqui eu trago, né, um conceito de sustentabilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que diz que a sustentabilidade envolve um uso de recursos ambientalmente responsável, socialmente justo e economicamente viável, né? Ou seja, temos aqui o triplé clássico da sustentabilidade. Também, né, não custa relembrarmos aqui de que, em prol desse conceito de sustentabilidade, diferentes acordos, diferentes parcerias têm sido desenvolvidas entre os países no sentido de perseguir os objetivos do desenvolvimento sustentável. Aqui estão todos eles. Também vou prosseguir porque imagino que seja de conhecimento, né, da imensa maioria dos assistentes. Então, acho que é muito importante que compreendamos que a gente está vivendo um fato novo que vem nos lembrar dessa interdependência. A emergência da pandemia da Covid-19 tem feito com que nós tenhamos uma provocação para refletirmos que precisamos trabalhar coletivamente em nível internacional para encontrarmos soluções. Esse é mais um desafio que a gente tem, trabalhando com prazo muito curto, né, no sentido de que precisamos agir rapidamente, agir coletivamente, agir de forma integrada. Então, diante dessa situação nova que temos aí, né, autores como Rakovita e Denoara já questionam se não deveríamos acrescentar a saúde humana como um quarto pilar da sustentabilidade. Esses autores justificam que a saúde física e mental precisa ser considerada por sua importância na sobrevivência humana e na sustentabilidade da civilização. Bom, e no nosso caso, enquanto pesquisadores da área de turismo, né, o que cabe também discutirmos, pensarmos, refletirmos, né? Então, aqui trago essa ideia de que é importante, naturalmente, pensarmos, né, que legado queremos entregar para as próximas gerações, né, se vamos entregar um planeta poluído, como a imagem mostra, e, nesse sentido, temos que avaliar também como o setor de turismo tem se desenvolvido ao longo do tempo, pois se lembrarmos essa célebre frase de Otto Krippendorf, lá da década de 70, né, o turismo também causa modificações, também causa transformações nos locais nos quais ele ocorre. Então, Krippendorf já nos falava na década de 70, né, sobre os limites do crescimento turístico. E ele, inclusive, né, criou essa frase célebre aí, se o turismo mataria o próprio turismo. Então, aqui, né, trago uma imagem só ilustrando esse processo, um engarrafamento na rodovia aqui entre Caxias do Sul e o litoral aqui do estado do Rio Grande do Sul, né, onde a gente percebe aí muitos veículos parados, né? Imagine quantos recursos a gente está movimentando com as nossas viagens. Então, né, é importante que a gente reflita sobre isso. Temos ainda também a questão de que Swarbrick nos aponta que essa noção de turismo sustentável não é simplesmente uma aplicação do conceito de desenvolvimento sustentável à atividade turística, mas também o resultado do aparecimento do conceito de gestão de visitantes. Então, desde a década de 60, como esse autor aponta, temos aí, né, a percepção desses impactos e temos aí a necessidade de encontrar formas de um turismo mais adequado. Então, eu gosto sempre de destacar, né, nas aulas essa questão da sustentabilidade no turismo a partir dessa imagem da esquerda. Vocês veem aí um observador que está olhando uma paisagem, né, original, alterada ao centro, onde a gente percebe aí 3 árvores, eu gosto de brincar que são 3 araucárias,
e que a gente vai perceber na imagem superior e na imagem inferior diferentes momentos de evolução desse contexto aí em que ocorre uma visitação turística. Inicialmente, nós percebemos aí, então, né, uma visitação turística mais espontânea, né, com alguns alojamentos temporários, né, algumas barracas, né. Também percebemos que já tem uma araucária menos, e aqui embaixo uma situação já bastante incompatível com a beleza original desse local, né. A gente vê aí que já temos aí um processo de poluição, né, com embarcação a motor, temos também um acesso que deixa de ser um acesso pedestre para ser um acesso veicular, temos também aí construções, né? Ou seja, temos que lembrar de que a sustentabilidade implica equilibrar necessidades de curto, médio e longo prazos, equilibrar interesses, assumir responsabilidades. Então, qual é a nossa responsabilidade com o futuro do turismo do planeta, né? E aí cabe também retomarmos o que é a definição de responsabilidade, né? E aqui eu trago mesmo a definição do dicionário, ou seja, responsabilidade como essa obrigação de responder pelas ações próprias dos outros e das coisas confiadas. Então eu vou falar um pouco das nossas ações enquanto pesquisadores, né? E levantar aí alguns temas para a gente refletir. Então vivemos também um contexto onde o acesso, né, amplo às tecnologias de informação e comunicação também tem possibilitado a disseminação de informações falsas, né, as fake news. Então, é extremamente importante que a gente, enquanto pesquisadores, possamos estar atuando de forma assertiva para contribuir, então, com um desenvolvimento de um turismo pautado por informações mais adequadas, mais corretas, né? E aí entra a importância da nossa atuação responsável, ou seja, contribuindo para gerirmos o turismo desde uma perspectiva multidisciplinar, uma perspectiva que considere as diferentes partes interessadas, né? Em que os pesquisadores atuem ajudando a construção de indicadores que orientem esses processos de modo equilibrado e que incentivem dessa maneira um desenvolvimento baseado em conhecimento. Então cabe ainda lembrarmos, né, essa célebre frase aí de Deming e Drucker, né, de que a gente não pode gerir o que a gente não mede, né? Então, sem medida e controle não há gestão. E, além disso, também considerarmos que um indicador ele é uma medida repetida através do tempo, né? Então, a gente repete essa medida para identificar como é que esses processos estão se comportando, né, dentro de um determinado prazo, né? Nesse sentido, cabe ainda relembrarmos a própria história da mensuração da sustentabilidade no turismo, e aqui eu trago alguns referenciais da Organização Mundial do Turismo, que já em 94 começava a trabalhar ali nas recomendações sobre estatísticas de turismo, depois ampliava para orientações sobre o que os gestores deveriam conhecer, e que, por fim, né, vai ter ali já em 2004 uma publicação de um manual com indicadores sobre desenvolvimento do turismo sustentável. Hoje também temos normas internacionais que trabalham com a questão da sustentabilidade, por exemplo, a ISO 21401, trabalhando sobre, né, a questão da hospedagem, né? Temos ainda outras ISOs aí que também trabalham sustentabilidade, por exemplo, no mergulho ou em atividades de aventura, ou seja, estamos ampliando a quantidade de instrumentos para nos apoiar nesse processo. Para além dessa questão das normas, temos ainda o trabalho importante que vem se intensificando nos últimos anos da Rede Internacional de Observatórios da Organização Mundial do Turismo, que propõe aí o monitoramento dos destinos baseado nessas 11 dimensões, tendo, né, bastante claro a importância de fazer uma gestão do turismo baseada em dados e evidências, mas também respeitando as particularidades de cada contexto, e por isso não definindo a forma de mensurar, mas sim indicando dimensões que devem ser observadas. Então,
diante disso, trago aqui para a nossa reflexão, se nós conseguimos atuar com inteligência frente às ameaças ou oportunidades que se apresentam ao desenvolvimento turístico, se nós conseguimos observar, descrever, compreender essas situações. Então, aqui, começamos a refletir sobre qual é o papel dos pesquisadores dentro desse fluxo, né, envolvendo também outros atores que atuam no setor de turismo. Então, dentro dessa perspectiva, diante dessa perspectiva, né, aí a gente tem o conceito de inteligência territorial, que tem feito muito sentido para nós enquanto aplicação ao turismo, né, considerando os destinos como territórios, que também envolvem aí um espaço geográfico e um conjunto de atores que usam, compartilham, né, ordenam esse espaço e que podem afetar o potencial de desenvolvimento desse local, mas também podem ter processos de conflitos, de tensão entre eles, né? Então, a gente entende que a inteligência territorial pode nos ajudar a ter tomadas de decisão mais qualificadas para o desenvolvimento turístico. Então, aqui trago um conceito, né, da Rede Europeia de Inteligência Territorial, né, que diz que a inteligência territorial ela envolve um conjunto de conhecimentos utilizados e compartilhados por um conjunto de atores no contexto de um território determinado, assim como uma observação coletiva dirigida para uma melhor governança, né? Então, aqui vejam só, né, que estamos chamados a colaborar com esse processo enquanto pesquisadores, apoiando a participação cidadã, incentivando, né, parcerias entre esses atores territoriais em busca de um enfoque mais holístico, né, mais equilibrado dos territórios. Então, diante disso, cabe também ainda repassarmos aqui alguns dos objetivos da inteligência territorial, né, essa ideia de que a inteligência territorial pode ajudar a coordenar as dimensões econômicas, sociais, políticas e ambientais na hora de uma intervenção, também ajudar a desenvolver conhecimento dos recursos territoriais, envolver os cidadãos, né, numa atuação mais efetiva frente ao desenvolvimento, também ajudar a nos lembrar de adaptarmos os dados, permitindo uma leitura mais clara, né, dessas situações, gerando conhecimento, previsões e tomadas de decisão, e a difusão, né, e o compartilhamento dessa informação com todos os atores. Então, aqui tem uma série de situações que a inteligência territorial, né, aponta como objetivos para que, com isso, a gente consiga ter um melhor desenvolvimento, né, dos territórios. Então, prosseguindo um pouco mais aqui, né, cabe destacar também que, como investigadores, né, a gente já trabalha com esse processo de coleta de dados, a gente, né, desenvolve nossas pesquisas, interpretamos esses dados para gerar conhecimento, mas aqui eu queria destacar que é importante que a gente tenha também muito claro que precisamos, talvez, aprimorar, né, a forma de comunicar esses dados, comunicar esses resultados de pesquisa. Então, aqui trago também, a título, né, de complementação, essa ideia de que, para que possamos ter uma inteligência coletiva, nós temos que ter aí, né, um aumento do significado e do valor dos dados. Ou seja, a gente vai pegando esses dados, vai reunindo eles, vamos relacionando eles para gerar uma informação, né, como um dado com significado, contextualizado. A partir de uma informação organizada, nós conseguimos, então, gerar novos conhecimentos, e esse conhecimento aplicado, né, no cotidiano para a resolução de problemas se converte numa inteligência, né, uma capacidade de resolver, né, problemas de uma maneira mais adequada. Então, diante desse quadro da inteligência territorial, é importante também que a gente compreenda que essa inteligência territorial ela é, né, incentivada pela atuação enquanto observação turística e territorial, e aqui é a área que eu me dedico mais. Então, de uma forma mais, né, objetiva,
destaco que esse processo de observação turística e territorial ele consiste de um processo permanente de coleta, armazenamento, organização e disponibilização de dados para apoiar a tomada de decisões no marco do turismo e da gestão territorial. Essa atuação ela é potencializada pelos observatórios. E aí cabe a gente lembrar que a primeira noção de observatórios que a gente tem são os observatórios astronômicos, que possibilitaram, a partir dos seus registros contínuos, identificar padrões presentes nos fenômenos, inclusive possibilitando a realização de previsões. Gradualmente, esse conceito ele é adotado por outras áreas e chega também às áreas sociais. E aí a gente começa a ter observatórios focados para diferentes temas, diferentes setores. Então, um aspecto que eu considero que é fundamental que a gente lembre é que na proposta de criação desses observatórios voltados para a geração de inteligência territorial e, né, numa última instância de promoção do desenvolvimento sustentável, é importante que a gente considere esses conceitos e métodos da observação e da inteligência territorial. E que a gente, além disso, também tenha claro os desafios associados a esse processo, sobretudo envolvendo, né, os atores, que a gente consiga criar aí, né, formas de participação que possibilitem, então, né, fazer uma observação de temas, territórios e fenômenos de uma maneira mais adequada. Então, destaco ainda que, no nosso contexto de América Latina, para além da função de qualificação e disponibilização de dados e informações, esses observatórios também são criados com uma expectativa de atuarem como uma espécie de governança dos destinos turísticos. Todos nós sabemos que a gente tem muitas dificuldades do ponto de vista de continuidade de ações, né, de Estado, normalmente, então a gente acaba tendo muitas descontinuidades, principalmente junto ao setor público, e com isso os observatórios aparecem também como uma estratégia de muitos destinos para dar suporte a isso. Então, destaco ainda, né, que esse espectro da observação territorial ele é bastante amplo, né, e ele envolve aí formação, conhecimento, compreensão, decisão, monitoramento, criação de redes, que é algo fundamental, ou seja, a articulação dos atores, a antecipação de situações enquanto prospecção. Então, aqui estão alguns elementos que a gente tem trabalhado, tem utilizado para contribuir mais com esse processo de desenvolvimento do turismo com uma perspectiva mais sustentável, né, nas nossas regiões, nas nossas localidades. Então, também destaco que, dentre as pesquisas que temos feito sobre observatórios de turismo, identificamos que há uma expectativa de que eles colaborem para uma melhoria da gestão do turismo, né, por meio de uma atuação mais inteligente, tanto de empreendimentos quanto dos destinos. Destacamos ainda que essa observação pode ser orientada para diferentes níveis, né, com um foco mais mercadológico, como perfil e comportamento do visitante, ou mais orientado para compreender as características do setor de turismo, ou ainda para fomentar uma inteligência territorial. Então, diante disso, quero, né, destacar aqui, trazer essa reflexão sobre qual seria o papel dos pesquisadores e das universidades nesse contexto. E aí, entendo que, além de formarmos profissionais e cidadãos, né, e de produzirmos conhecimento e divulgá-lo em publicações científicas, a gente precisa ir além. Temos que encontrar novas formas de comunicar o conhecimento que produzimos aos atores. Temos ainda humildade para aprender com esses atores a partir das suas percepções sobre a realidade. Então, diante disso, né, compreendo que os observatórios podem ser trabalhados junto às universidades, né, e que as universidades têm, né, essa característica de poderem ser propulsoras e mediadoras dos processos de um turismo baseado em conhecimento, porque isto é a nossa natureza enquanto instituições de ensino superior e de pesquisa, produção e difusão do conhecimento. Então, entendo que a gente deve contribuir para a criação de espaços de aproximação entre pesquisadores e outros atores, né? Apesar que esse
é um desafio, porque existem muitas vezes diferenças de linguagens, de tempo, de objetivos, de interesses, né? Então, diante dessas situações que elenquei para vocês, né, até agora, quero compartilhar um pouco do que temos feito enquanto universidade, no sentido de avançarmos, né, para intensificarmos esse processo de compartilhamento de conhecimento com a comunidade. Então, nós temos desde 2019 a implantação de uma nova unidade, né, de pesquisa. Na Universidade de Caxias do Sul, essas unidades voltadas para transferência para a comunidade são chamadas núcleos de inovação e desenvolvimento, né? E nós estamos implantando esse núcleo desde 2019, com 3 linhas de pesquisa. Uma voltada para abordagem, métodos e técnicas de observação, inteligência turística e territorial, outra para ferramentas e sistemas e uma outra para processos aplicados. Então, neste momento, nós temos aí 18 pesquisadores da universidade que colaboram conosco, que estão aos poucos integrando, articulando, né, suas pesquisas em torno dessas temáticas, das mais diferentes áreas, não somente do programa de pós-graduação em turismo e hospitalidade, né, o mestrado e doutorado, mas também de outros programas de pós-graduação da universidade, além de colaboradores também de outras instituições do Brasil e do exterior. Também estamos trabalhando com o processo contínuo de integração de alunos de graduação, né, de bacharelado em turismo, mas também, né, do mestrado e doutorado. Então, aqui, né, vocês estão vendo já uma imagem do nosso site, que estamos disponibilizando, né, em breve aí, a todos, onde nós já começamos, então, a trazer, né, essa melhor articulação desses processos que aconteciam na instituição e que agora a gente começa, né, a intensificar enquanto colaboração com parceiros externos. Aqui eu destaco também, né, alguns desses parceiros que a gente tem trabalhado, né, e com os quais a gente tem intensificado a nossa colaboração, né? Envolve desde a Rede Brasileira de Observatórios, Projetos de Geoparque, Rede Brasileira de Trilhas, né, Rede Internacional de Turismo Científico, né, Conselho Regional de Desenvolvimento, programas de inovação e também campanhas de incentivo, né, ao fomento do turismo interno no Brasil nesse contexto da pandemia. Então, para isso também estamos, né, seguindo aí o que propõe a Rede Internacional de Turismo Científico, que ajudamos a fundar, né, enquanto proposta de pesquisar e compartilhar, né? Estamos aí também colaborando com esse processo. Destaco ainda a importância da criação de inovações sociais. Então, aqui a gente tem, né, por exemplo, um artigo de pesquisadores que atuam junto conosco nesse núcleo, né, e que gerou resultados bastante robustos enquanto pesquisa, mas que também fomentou a criação de um City Living Lab, né, um laboratório onde acontece um compartilhamento desses conhecimentos com atores regionais e que tem uma dimensão aplicada bastante forte. Então, vocês estão vendo aí uma pesquisa sobre satisfação e qualidade de vida das cidades, né, aplicada por este laboratório e que faz esse processo em interação com os atores. Temos ainda também a divulgação do conhecimento para outros atores que não são somente da academia. Então, aqui a gente está vendo um artigo técnico da doutora Suzana De Conto, né, que traz uma comunicação para engenheiros ambientais sobre essa temática, né, da geração de resíduos sólidos em restaurante de hotel. Então, vejo que não é somente a questão de comunicar para outros atores, mas também estabelecer uma comunicação clara e direta, né? E aqui a gente tem exemplos disso, né, evidenciados aqui no material que certamente qualquer proprietário de restaurante, ao passar os olhos, tende a se interessar, né? Além disso, né, também acho que é importante destacar, né, a professora Suzana De Conto, que está aqui nessa imagem à direita, bem à direita, né, ela sempre, nesse trabalho envolvendo principalmente a gestão ambiental, ela tem fomentado, né, que esses parceiros se envolvam com essas temáticas. Então, a gente tem exemplo aqui, né, no meio da nossa foto central, a gente identifica aí
né, resíduos sólidos coletados no hotel de Caxias do Sul, e um processo que foi feito junto aos colaboradores desse hotel para compreenderem, né, a importância dessa pesquisa, da participação deles, e que certamente, a partir da devolução dos dados da pesquisa a esses parceiros, né, há um envolvimento desses colaboradores no sentido de desenvolverem novas práticas nas suas operações cotidianas. Então, essa é uma situação recorrente. A professora Suzana já trabalhou isso com meios de hospedagem, restaurantes, eventos, agências, né, também com o setor aeroportuário. Então, vejam que tem aí, né, um elemento bastante interessante. Bom, já nos encaminhando aqui para o final, né, eu destaco também essa ideia de que temos avançado numa concepção de observatórios de turismo e território, né, para implantarmos em nossa região, que trabalhe com esses 3 níveis, né, ou seja, trabalhar com inteligência mercadológica, compreender melhor quem são os visitantes, seus perfis, comportamentos. Também observar o setor de turismo, ou seja, compreender como é que os atores atuam de forma, né, colaborativa, e também quais são os impactos, como, por exemplo, a geração de empregos, né, ou, eventualmente, impactos ambientais do setor, né? Então, a gente tem aí o Observatório do Trabalho da Universidade que nos apoia nisso, o Instituto de Saneamento Ambiental também, que também tem pesquisas, né? E aí estamos, então, num processo permanente de articulação interna de unidades de pesquisa da instituição para dar conta dessas situações. E, com isso, entendemos que poderemos, né, avançar, inclusive, para um processo de ter uma maior inteligência territorial na Serra Gaúcha. Então, estamos construindo isso aos poucos, né? A ideia é que a gente possa ter uma rede de observatórios locais e regionais que estejam articulados com as entidades nesse nível local ou regional, ou seja, iremos construindo isso com eles e integrando metodologicamente isso numa visão de um observatório de turismo da Serra Gaúcha. Então, para isso, estamos estabelecendo parcerias com os atores para implantar esses processos permanentes, né, de monitoramento, sem impormos um modelo, porque isso vai ser um processo construído conjuntamente com os atores, e nos cabe, dentro desse contexto aí, colaborarmos com conhecimento científico, ajudando a criar indicadores, a monitorar e pensando sempre essa articulação desses dados, né, do ponto de vista da região. Então, aqui também trago um exemplo, né, de uma situação associada a essas parcerias que começamos a fomentar, e aqui destaco que a gente pode, inclusive, em ações muito simples, mudar a percepção dos atores, né, em relação à pesquisa, seus resultados e seus tempos. Então, observem aqui que a gente aproveitou um período durante uma palestra para, quando as pessoas iam chegando, já coletarmos alguns dados com formulário respondido em 3 ou 4 minutos, e durante a palestra, né, um doutorando da universidade tabulou esses dados, e ao final nós já apresentamos para eles, né, o que eles haviam nos informado, e conseguimos demonstrar para eles, primeiro, que a pesquisa pode já dar o resultado rápido, ela já ajuda a informar um pouco qual é a percepção das pessoas, e aqui então ficou evidente que existiam alguns temas que estavam mais claros para todos, mas que possivelmente esses atores deveriam conversar mais para poder ajustar essa visão compartilhada de futuro. Então, né, com isso eu chego ao final. Eu agradeço, né, a oportunidade de estar compartilhando, né, esses dados com vocês, dizer que nós não temos certeza de que esse é o caminho, mas que a gente está tentando, né, dentro das nossas possibilidades, das nossas características. Estamos buscando ser um farol científico que possa contribuir para que o setor de turismo se fortaleça, baseado em conhecimento. Então, meu muito obrigado a todos, né, e fico à disposição aí durante o evento para continuarmos conversando. Muchas gracias, profesor Michel, por su conferencia, muy sintética, y le agradecemos, por supuesto, mucho su comunicación, que haya tenido la gentileza de compartir con nosotros esta tarde.
tenemos todavía algún tiempo para que podamos comentar. No sé si, Michelle, tú mismo quieres hacer alguna reflexión antes de comenzar con las preguntas o comentarios de los participantes, o comenzamos simplemente. Não, solo agradecer a oportunidade de estar compartilhando com todos acá um pouco de lo que estamos fazendo e de lo que estamos pensando em este momento. É importante dizer que temos em la universidade uma trajetória bastante extensa em esta área de hospitalidade e turismo, pero também temos bastante consciência de que podemos avançar mais em este intercâmbio com os atores do setor de turismo. Então, o que estamos intentando fazer um pouco mais é incrementar este processo de trocas, de intercâmbios e criar uma relação mais orgânica, no sentido de que a pesquisa informe mais o desenvolvimento, né? Em Brasil temos estes processos muitas vezes muito apartados, então o que he traído acá, diante desta impossibilidade da doutora Susana de estar, é um pouco, né, um resumo de lo que hemos hecho, né, de forma um pouco mais rápida, que é o que foi possível dentro do tempo que tivemos aí para nos organizarmos. Muchas gracias, Michelle. Invitamos a todos, si gustan pueden abrir sus cámaras y pueden levantar la mano para avisar que quieren tener entregar alguna opinión, algún comentario, alguna consulta, aprovechando que está Michelle con nosotros. El tema es tan interesante, tan importante, ¿verdad? Que sabemos que sin duda va a haber muchas consultas. En Chile también ha estado conversando desde hace años el tema de los observatorios turísticos, Michelle, y tú has estado en alguna reunión con nosotros discutiendo ese tema, ¿ya? Y intentos han habido varios, ¿ya? Es importante, tenemos aquí con nosotros a la gerente del programa Transforma Turismo de Corfo, Mildred Hernández, que ha tenido la gentileza de estar también con una presentación con nosotros, y ella nos comentaba hace pocos días que una de las opiniones que existe a nivel de gobierno es la discusión respecto a dónde debería estar localizado un observatorio turístico. Si es más conveniente que esté en un organismo del Estado, muchos, ¿verdad?, organismos del Estado colectan datos, ¿verdad?, y monitorean datos, información, como en Chile el Instituto Nacional de Estadística, ¿no es así? Y en cambio existen otras opiniones respecto a que estos observatorios turísticos debieran estar radicados en instituciones más científicas, más académicas y más independientes de gobierno. Quisiera partir planteándote esa problemática que existe, esa discusión que existe en nuestro país, a ver si nos pudieras dar tú una primera apreciación sobre ese tema. Y voy a ofrecer también la palabra a varios participantes para ver si juntamos 3 o 4 cuestiones, Michelle, si te parece, y después puedes dar una respuesta conjunta. ¿Te parece? Está levantando la mano el doctor Fabián Burlón, del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, y me imagino que Bernardí Cabrer, de Valencia, España, debe estar también ansioso por consultar, dado que su especialidad también tiene que ver con esto de las mediciones. Fabián, por favor. Buenas tardes a todos. Gracias por el espacio para hacer preguntas. Muchas gracias, Michelle, por esta muy interesante presentación. Yo sé que tú has trabajado y comparado muchos observatorios turísticos en el mundo, entonces tienes como una mirada global de los tipos de observatorios turísticos. Y mi pregunta apunta porque al tema de la situación actual de la crisis, la pandemia internacional del COVID, en un estudio que hicimos aquí en el CIEP sobre el caso de Canadá, Nueva Zelanda y Colombia, analizando qué es lo que estaba ocurriendo, cómo cada gobierno y cada destino estaba manejando la situación,
nos dimos cuenta que en el corazón de la problemática de lo que llamamos las fuerzas para responder a esta crisis está la información. O sea, efectivamente, sin información no hay capacidad de toma de decisión. Y en general observamos que se tiende a responder con ayudas, subsidios económicos, que está bien, es parte de la necesidad, pero sin una comprensión del sistema es muy difícil acertarle, digamos, con solamente un subsidio financiero o mecanismo de resorción de endeudamiento o innovación, porque muchas veces se propone innovar en turismo. Entonces quería tener un poco tu sentir con esta situación de la pandemia y del rol que podría jugar un observatorio en justamente ayudar a responder de mejor manera a esta crisis tan grave. Gracias, Fabián. Está muy clara tu pregunta, tu opinión. ¿Esperamos algún otro comentario? Consulta, opinión. Mildred, por favor, no sé si estás aplaudiendo o levantando la mano. Supongo, aplaudí en vez de levantar la mano, lo corrijo ahora. Bueno, Pablo, muchas gracias por la invitación. Sí, yo solamente quería hacer una precisión. Tú sabes, reforzar también que el Transformaturismo es una alianza público-privada, entonces no solo somos públicos, sino que también somos privados. Es importante a veces reforzar eso porque la visión que yo traspasé tiene que ver con la visión del comité ejecutivo. O sea, no es la única opinión, no es en el fondo, no es que todos los públicos opinen que el observatorio debería estar alojado como en un organismo público, sino que en el fondo el consenso, básicamente, cuando el Transformaturismo quiso hacer un observatorio, fue de que en realidad no era nuestro rol, porque la subsecretaría ya tenía un avance importante en manejo de información, Cernatur también lo tenía, entonces más que complementar, esta iniciativa del transformaturismo venía un poco a duplicar. Entonces, en el fondo es eso, traspasarlo solo a que se refería a un caso específico, pero yo ahí también me gustaría dar mi opinión. Yo también creo que es correcto que estén en un organismo público, una opinión muy personal de Mildred Hernández, pero creo que hace sentido. Otros sectores lo han hecho de esa manera. Porque se manejan los datos de una manera más centralizada. No es la única opción, por supuesto, y por eso entiendo que se está dando esta conversación, pero no es una mala idea que estén en el organismo sectorial responsable. Solamente eso. Y gracias. Gracias, Mildred. Gracias. No, claro, yo creo que es más bien lo usual que estén en los organismos públicos. La innovación estaría más bien en que estuvieran en otras instancias, pero lo usual es que estén, se piense que tienen que estar en los organismos públicos, ¿no es verdad? También hay que considerar que la información generada y transmitida por los organismos públicos ha generado en las actuales circunstancias mucha desconfianza. Y de ahí es precisamente de donde surge la idea de generar alguna opción alternativa. Existen diferentes modelos, entiendo que Michelle nos puede explicar, ¿no es verdad? Pero también en el caso de Chile existe el modelo de observatorio en organismos que parecen públicos, pero no son públicos, sino que son autónomos, como institutos, el Instituto de Fomento Pesquero, por ejemplo, institutos que son autónomos, ¿no es verdad? En Chile, recordemos, por ejemplo, la Corporación Nacional Forestal parece ser un organismo del Estado, pero es una corporación autónoma. Entonces también hay diferentes modelos en el caso del mundo, que es lo que ha estudiado Michelle, y eso es algo importante que también que nos pudiera compartir. Y el otro elemento que se coloca en discusión también son los costos y beneficios, ¿ya? Hay mucho miedo respecto, y a lo mejor por experiencias que han surgido, respecto a que estas unidades, estos observatorios, estos departamentos, generan más costos que beneficios. Pueden ser una burocracia, ¿no es verdad?, adicional, cuando ya en los organismos públicos existen unidades de monitoreo, de generación de información, de recopilación de antecedentes, ¿no es verdad? Entonces también, Michelle, podrías abordar el tema de
la balanza entre costos y beneficios de contar con un observatorio. ¿Alguien más quiere intervenir? Pablo, me gustaría intervenir. Bernardí, gusto de saludarte, pero no te escuchamos mucho. Tu amplificación, ¿estás en la montaña de Valencia o dónde estás? No, en mi casa. Lo que pasa es que ya es un poco de noche, igual... Ah, es de noche. Ya, oye, pero te escuchamos muy poco, te escuchamos muy bajo. Por el chat. Ya, por el chat, bueno. Bien. Bueno, ya. Es que explico. allá ustedes tienen toque de queda y les bajan el consumo eléctrico. No, el toque de queda sí, a las 10. Pero el consumo eléctrico no hay restricción. Bueno, ahí te lo subieron, ahí te lo subieron. Exacto. Bueno. El precio, han subido el precio. Bueno, Michelle, te dejamos con la palabra entonces para opinar. Perfecto, Pablo, muchas gracias. Bien, me voy a intentar a responder a todas las preguntas y a todos los comentarios. Lo que pasa de lo que hemos investigado sobre el tema de los observatorios, donde consideramos los observatorios nuestro objeto de estudio, es que tenemos que tener muy claro que los observatorios no tienen un modelo. Esta es la primera situación. Entonces, lo que me parece es que hay princípios de observación que deben ser articulados de acuerdo a cada contexto y de acuerdo con los principios que se quer enquanto desarrollo. Entonces, lo que pasa, por ejemplo, solo para explicar un poco este proceso, es que si, por ejemplo, miramos los observatorios creados o impartidos desde las universidades, van a tener la cara de proyectos de investigación. Si vamos muchas veces a los órganos públicos, vamos a tener observatorios con una cara de departamentos estadísticos. Otras veces vamos a tener observatorios criados con esta expectativa de crear procesos de gobernanza, ¿no? Entonces, lo que pasa es que al centro de todo eso, me parece que es más importante comprendermos que lo que estamos diciendo es de, primero, comprender mejor la realidad. Entonces, a partir de uma compreensão mais assertiva desta realidade, baseada em dados confiáveis, informações que tenham sentido para os usuários desta informação, conseguir elevar os níveis de conhecimento. E, a partir disso, tomar decisões basadas em conhecimento. Quando vamos a mirar muitas vezes, pero não sei como passa em outras partes, pero em Brasil, quando vamos a mirar muitas vezes, ações que estão sendo desde o ponto de vista do turismo, de parte de órgãos privados ou públicos, muitas vezes percebemos que não há nenhum dado que justifique esta ação. O que passa muitas vezes, e aí me vou ao tema de la pergunta de Fabian sobre este contexto de la pandemia, eu creio que a pandemia está nos trazendo num contexto, pelo menos em Brasil, muito forte, e isso é muito perceptível, mas creio que em outras partes também, a importância de pensarmos em estes processos de observação. Porque hoje necessitamos ter os dados, por exemplo, sobre a situação da pandemia, como está o contágio, a situação dos hospitais e tudo isso. E muitas vezes, quando estamos a assistir a tele, temos a informação que está aí. Então, hoje creio que o cidadão, com a pandemia, é provocado a ter contato com dados que orientam sobre como será sua vida cotidiana. Em nosso caso, acá agora, estamos por um processo de câmbio em estado de Rio Grande do Sul, onde teríamos aí indicadores que orientavam se poderíamos, por exemplo, retomar as classes com as escolas. O que passa é que uma situação é termos dados construídos cientificamente, mas também temos que compreender que há todo um processo político em torno destes dados, destes indicadores. O que passa agora cá é que há um processo de judicialização
Há uma discussão porque não se acorda em relação aos dados e que, em final do processo, o que sabemos é que o que está por detrás é uma pelea política, já mirando as eleições da região, do estado, de aqui ano. Então, é muito importante pensarmos e refletirmos sobre isto, porque quando vamos a trabalhar este processo de criação de observatórios, temos que ter claro isso. Quais são as instituições que devem colaborar para criar um processo de observação permanente que informe adequadamente sobre o que está passando e que, además de isso, nos permita, a partir desta organização, informar a todos sobre o que está passando e as mudanças, os cambios que estão chegando, porque aí temos uma melhor capacidade de resposta. O que me parece que é muito importante também destacar acá é que, ao princípio, falamos de dados em los observatórios, pero al final, quando os observatórios funcionam e são efetivos, o que temos efetivamente é uma actuação coletiva mais inteligente, porque estes atores que fornecem dados e utilizam dados acabam por desenvolver uma perspectiva menos autocentrada, portanto, mais equilibrada entre os atores. E para nós, em el turismo, que dependemos de uma competitividade sistêmica, porque necessitamos de muitos atores, temos muitas assimetrias dentro do setor. Creio que este é um processo fundamental, né? Como podemos, então, criar processos de informação que orientem para um desenvolvimento turístico mais baseado em conhecimento. Aí creio que temos que estar como investigadores, mas não somente focados em produzir artigos para papers, sino também pensando que podemos fazer pequenos intercâmbios de conhecimento que informem esses autores e que criem esta necessidade de dados que tenham um melhor embasamento científico. Creio que é também um pouco uma forma de colaborar para o fortalecimento da própria ciência. Gracias, Michel. Tenemos muy poco tiempo porque ya están comenzando a sesionar las mesas de presentación de ponencias y queríamos transmitirte y pedirte una breve respuesta a la pregunta que hace nuestro colega Bernardí de la Universidad de Valencia en España, que pregunta por el chat si existe preocupación, conciencia y preocupación sobre el efecto de la pandemia en la actividad turística y cómo se ha abordado la cuantificación de los efectos económicos de la pandemia sobre la actividad turística. ¿Tienes algún antecedente al respecto? Lo que puedo decir un poco es lo que tengo visto en Brasil. En Brasil hay un proceso más reciente de creación de una red de observatorios que tienen modelos distintos, pero que están intentando a trabajar conjuntamente. Esta red ha hecho un trabajo el año pasado sobre impactos de la pandemia, pero lo que pasa todavía es que como están fomentando esta articulação metodológica, ainda há todavia algumas situações que necessitam um melhor acercamento e uma melhor mirada. Em Brasil, diferentemente, possivelmente de Espanha e de outros países, é que o que passa é que os dados públicos sobre os impactos do turismo são muito escassos, né? Não há muito esta inversão pública em dados para o setor de turismo, desafortunadamente. Então, não sei se passa isso com seus países, mas em Brasil, desafortunadamente, é uma situação muito mala que temos acá. Muy bien. Muchísimas gracias, Michel, por tu conferencia. Ha quedado grabada y también es importante que nos pudieras transmitir, les pudieras transmitir a todos los participantes si hay alguna manera de comunicarse contigo para conocer más antecedentes respecto a cómo está funcionando el observatorio que ustedes están dirigiendo y también esta red de observatorios de Brasil. Cada estado, ahí en el caso de Brasil, la verdad corresponde en el caso nuestro, a un país. ¿Cuántos habitantes tiene el estado de Río Grande, Michel?
11.300.000. 11 millones, ya. O sea que es más de la mitad de lo que es en el caso de Chile. Ahí está el correo de Michelle, para quienes lo quieran contactar, está en el chat. Y por favor, seguimos entonces en contacto. Yo creo que sería importante poder abordar esta temática entre todos los actores, para el caso de Chile y no sé, para el caso de los otros países también. En Brasil ya lo tienen estructurado de esta manera, y muy interesante que en el caso de Brasil, la verdad, cada estado ha desarrollado su modelo, pero están articulados y están en el proceso, según lo que entiendo, están en el proceso de articulación metodológica también, que es el proceso más difícil, ¿no, verdad? Les pido un cariñoso aplauso entonces para la presentación de Michelle, y quedamos en contacto con él para seguir conversando y analizando sobre estos temas. Y muchas gracias por tu presentación, Michelle, y por haber tenido la gentileza de estar con nosotros esta tarde. Los invitamos, Guillermo, tenemos abiertas otras mesas, ¿no, verdad? Están disponibles en el programa, están ya partiendo las presentaciones de todas las mesas, y si no me equivoco, tenemos toda la tarde presentaciones, tenemos el último panel y la clausura. Exacto, sí. El cuarto panel es a las 6 de la tarde sobre pandemia y turismo, y bueno, ahora a las 3:20 ya partieron las ponencias, las mesas de reconversión, modelos de gobernanza de destinos turísticos, turismo, revitalización de cultura e identidades, turismo y conservación en áreas naturales protegidas, y cambios en la educación y formación en turismo, que son las 4 mesas que están disponibles. Bueno, parte de los temas que se han conversado aquí se van a tratar en el panel de pandemia y turismo también. Bernardí, a ver si puedes quedarte, va a ser un poco tarde para ti, pero estarás acostumbrado. Van a ser a las 6 de la tarde, va a ser cerca de las 2 de la mañana por allá, pero allá estás acostumbrado a cenar tarde, ¿no, verdad? Así que te invitamos a que permanezcas en vigilia. Un abrazo a todas y a todos entonces, y continuamos viéndonos en las mesas y en el panel de las 6 de la tarde. Muchas gracias.